E aí, galera, tranquilo? Professor Luiz Carlos aqui de Física. Vamos tratar nessa aula de Física 2 com ondulatória, seguindo com esse curso, né? Aqui com vocês, tá bom? Então, falar em ondulatória é falar desses fenômenos que envolvem ondas, né? Mas não podemos esquecer de maneira alguma da relação fundamental da ondulatória, não é verdade? Ó, velocidade é o lambda F, não é verdade? Uma formulazinha só chamada de relação fundamental da ondulatória. Lembre-se, a velocidade da onda, medida em metro por segundo, é uma dependência do meio. Para que haja mudança na velocidade, tem que haver mudança no meio. E a mudança de meio acontece mais na refração, não é verdade? O comprimento de onda é medido em metros, chamado tamanho de repetição. É o comprimento da repetição. E o F é a frequência medida em hertz, né? É o inverso do período, que é o tempo de repetição, tá bom? É a quantidade de repetições naquela unidade de tempo especificada, que é o segundo. Então, existem alguns fenômenos ondulatórios que a gente vai discutir aqui neste curso. Então, vamos lá tratar deles aqui, né? Pelo menos os mais importantes que a gente vai tratar. Tá? O primeiro é a refração, hein? Olha, refração, gente, é quando há mudança de meio, tá certo? E essa mudança de meio, ela acontece, claro, com mudança na velocidade. Então, a velocidade, ela varia, tá certo? A velocidade da onda vai aumentar ou vai diminuir, ela vai sofrer alterações. O comprimento de onda, com certeza, também vai se modificar, ou vai aumentar, ou vai diminuir. No entanto, a frequência permanece constante. A frequência é uma característica da onda e não do meio. Então, a frequência se mantém, tá certo? Importante é que na refração não acontece mudança de fase. Então, fase é quando a gente tem uma onda, por exemplo, e aqui ela está em formato de crista, né? Aí ela atinge, por exemplo, numa corda, e essa daqui é uma corda fina que está agregada a uma corda mais grossa, veja. Ela vai mudar de meio, a onda está indo para lá. Ela vai mudar de meio. O que acontece nessa mudança de meio? Vai haver a refração, a continuação da onda, mas também acontece a reflexão. Ela vai bater, parte vai seguir, parte vai voltar. Tá. Como ela está passando do meio menos para o meio mais denso, ela vai voltar com mudança de fase. Olha lá, ela bate e volta com essa mudançazinha da fase. No entanto, o pulso refratado continua sem mudar a fase. Então, não chegou crista? Continua crista. Mas se chegou crista, aqui já volta como vale. Então, a reflexão pode haver mudança de fase. A refração, não há mudança de fase, né? Se chegar crista, continua crista, tá certo? Ou vice-versa, né? Chegar vale, continua vale. Então, é importante essa observação aí para a gente tratar na refração. Se nós formos tratarmos a outra, né, que é a reflexão, vamos mudar aqui, ó. Só um instante, pronto. Então, a outra é a reflexão. Como o nome sugere, não acontece mudança de meio. A onda só bate uma superfície rígida, por exemplo, e volta. Ela não muda o meio, né? Ela mantém-se no meio. Por isso, a velocidade permanece constante. Não é verdade? O comprimento de onda, ele vai também permanecer constante. E a frequência é essa que também não altera. Mas, professor, o que pode sofrer alterações na reflexão, né? Ó, na reflexão, gente, a única coisa que pode sofrer modificações é a fase. Então, a crista que a gente viu agora há pouco, ela pode virar vale, tá certo? Então, aqui, ó, não muda a fase na refração. Não muda a fase. E aqui pode mudar a fase. Professor, esse pode não dá garantias, né? É isso mesmo. Depende. Se a onda bater uma superfície muito dura, ríspida, ela volta mudando a fase.
Mas se ela bater na superfície mais mole, ela não vai mudar a fase. Então, por exemplo, está aqui a onda numa corda, ela está em formato de crista indo para a direita. Aí ela vai atingir aqui, ela está amarrada, né, a corda, em um nó rígido. O que acontece? Ela vai bater e ela vai voltar, né? Essa volta, como é rígida, ela vai voltar na forma de vale, ó. Chega como crista, volta como vale. Mas não há mudança de absolutamente nada, nem velocidade, nem comprimento de onda e nem a frequência. Tá, agora se esse nó fosse um nó não tão rígido, se ele tivesse só envolto nessa haste, mas não tivesse bem amarrado, a crista iria bater nesse nó e iria voltar como crista. Então não ia mudar a fase se esse nó não fosse um nó rígido, tá certo? Então, resumindo, não há garantias de mudança da fase na reflexão, tá bom? Então, importante isso. Um outro fenômeno ondulatório muito importante é a interferência. Olha lá. Então, como o nome sugere, é quando uma onda se justapõe a outra. É uma justaposição. Olha lá. Justaposição. É quando a onda se justapõe, né? Ela se encontra com a outra. E ela vai interagir com essa outra onda. No entanto, para que haja essa interação, há duas condições. A primeira, elas têm que ter a mesma natureza. Olha que importante, ó. Mesma natureza. Isto é, ou ambas as ondas são mecânicas, ou ambas as ondas são eletromagnéticas. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que o som sofre interferência com a luz. Não tem juízo, tá? Porque o som é uma onda mecânica e a luz é uma onda eletromagnética. Então, a primeira condição é essa. Para que haja interferência, tem que haver justaposição. Elas têm que ter a mesma natureza, pelo menos. E uma outra condição muito importante é que as frequências são iguais ou ligeiramente diferentes. Então, as frequências, pelo menos, aproximadamente iguais. Tá certo? Isso é muito importante. Professor, tem alguma fórmula em interferência? Essa eu faço questão de mostrar para vocês, porque já caiu no Enem algumas vezes. O pessoal se confunde um pouquinho nela. Ela é muito importante. Te liga aí, ó. Eu tenho aqui duas fontes de ondas, pode ser onda sonora, por exemplo. E eu tenho aqui embaixo um observador, veja só. Aí essa onda ela é emitida ao observador e aquela outra também é emitida ao observador. Então o cara vai escutar lá dois sons, né? Para que haja a interferência, para que essas duas ondas se encontrem nesta posição, vai acontecer naquele ponto de baixo a interferência tanto construtiva, olha lá, como a destrutiva. Então, uma ou outra pode acontecer. Qual é a condição, professor, para que aconteça a interferência construtiva ou a destrutiva? É que a diferença de distância tem que ser uma porção par ou uma porção ímpar de meio comprimento de onda, como você nota. Então, como assim, professor, diferença de distância? Ó, o que essa onda percorre menos o que essa outra percorre. Esse ΔD é essa diferença de distância, o que uma percorre menos o que a outra percorre. Ó, agora, esse valor aqui par e aquele lá ímpar são quaisquer valores pares ou ímpares, né? Desde o número 1 em diante. A gente não considera aqui o zero, porque o zero é um valor neutro, né? Para cálculo, a gente não considera. Então, um valor par muito comum é o primeiro par, é o 2. E um valor ímpar muito comum é o primeiro ímpar, 1. Mas se pode usar os que ele sugerir lá no texto, tá? E outra coisa importante é que, para que eu use essas fórmulas, a condição de uso dessas fórmulas é que as ondas têm que estar em fase. Isto é, ambas as ondas devem começar em crista ou ambas as ondas vão começar em vale. Assim sendo, você usa a fórmula sem pestanejar. No entanto, se você perceber que as ondas não estão em fase, o que é par vira ímpar e o que é ímpar vira par nessas fórmulas aqui, tá bom?
A interferência construtiva ficaria com valor ímpar e a destrutiva com valor par, tá bom? Então, resumindo, na interferência, que é uma justaposição, é o encontro de ondas. Para que isso aconteça, as ondas têm que ter mesma natureza e ter frequências muito parecidas ou iguais, tá certo? E que existe uma fórmula para dar interferência construtiva, isto é, do som, por exemplo, ficar mais forte, e a destrutiva do som, por exemplo, ficar mais fraco, tá bom? Então aqui é um som mais forte e aqui é um som mais fraco. As fórmulas são usadas quando elas estão em fases. Se tiverem oposição, tem que trocar, tá bom? Professor, tem outros fenômenos ondulatórios? Temos, só que eles não têm essa majestade, digamos assim, né? Esse reino de exercícios que tem essas três. Mas também nós temos a ressonância, temos a ressonância, tem também uma tal de difração, importante essa difração, e tem uma tal de polarização. Mais à frente a gente destaca uma aula só para o efeito Doppler, que não deixa de ser também um fenômeno ondulatório. Então, falar aqui brevemente, a ressonância é quando a frequência de vibração da onda coincide com a frequência de ondulação, de vibração, do corpo. Então, quando essas duas frequências coincidem, o corpo entra em ressonância com a onda. Às vezes ele não aguenta esse vibrar e quebra, e trinca, como uma taça, por exemplo, de vidro, do qual uma mulher, por exemplo, grita, durante muito tempo, próximo a esse copo, e ele acaba não aguentando a vibração e quebra, A difração, gente, é o famoso contorno de obstáculos. Contorno de obstáculos. Então, uma onda ela é capaz de contornar obstáculos, desde que o tamanho do obstáculo seja na mesma ordem do comprimento de onda da onda. Então, tem essa condição aqui, O som, por exemplo, ele consegue contornar obstáculos muito bem, mas a luz, por exemplo, não consegue devido a essa diferença de comprimento de onda. E a polarização é uma organização. É uma onda que está desorganizada e se organiza. Tem uma condição muito legal para que aconteça essa organização. A onda tem que ser transversal. Então, nem toda onda pode ser organizada. A onda que pode ser organizada é a que está desorganizada, E a onda desorganizada é a onda transversal. Então, desses fenômenos que a gente discutiu, o único que consegue diferenciar ondas, o modelo, o estilo de ondas, é a polarização, porque ela só acontece com ondas transversais, tá bom? Então é isso, esse aqui é o nosso resumo, nossa síntese sobre fenômenos ondulatórios, tá? Um abraço, valeu!